Saudações Dukes e Duques Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais esse vídeo. Bom, como falei para vocês, eu vou fazer justamente essa análise também da sabatina do Raiz Tricolor, até porque o Gabriel do Amaral é um cara que, pô, eu conheci, pô, super adorei ele e tudo mais. E sinceramente mesmo não tem nenhum motivo para não colocar ele, até porque ele é um canal com maior relevância. Eu só até agora coloquei o Netflu e o Recaperrone, que é um elemento de fora. Não pretendo colocar mais outros, mas eu acho que vocês querem não saber de mim, justamente é saber justamente do Raiz Tricolor, tá bom? Então bora pro vídeo pra gente falar um pouquinho sobre o que o Rafael Rolim comentou e também botar aí em cima, tá bom? Então só bora. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui é o seguinte. Muitas vezes foi perguntado para o Rafael Rolim que ele seria o candidato da SAF. E aí, logo na primeira frase, ele fala o seguinte: não me identifico como candidato da SAF, e sim de investidores. Ou seja, ele está sempre falando que realmente a SAF é só um recurso, é só um meio. O trabalho dele é mesmo buscar investidores, investidores sérios, investidores que realmente trabalham ali para o clube. Então, isso daí já dá para ter um parecer técnico que a SAF vai ser um ponto legal de distribuir. Ele fala que ele quer expor muito a crise financeira do clube e quer demonstrar que há isso e que as pessoas têm que se conscientizar a partir disso. Eu gostei. Praticamente é o que está acontecendo de fato. Tanto que ele fala, né, ele tem uma frase que é SAF como um instrumento para alcançar justamente o que ele quer. Então ele não vê a SAF como aquilo que é perfeito, que é maravilhoso, mas sim, ele acredita que precisamos sim da SAF como instrumento para organizar a nossa casa. Na minha concepção, concordo. Ele até fala que ele não entende como ele até questiona uma situação que é sem dinheiro igual sem futebol forte, ou seja, se ele continuar como ele está agora, a gente nunca vai ter um futebol forte, logo a gente não vai ganhar título, a torcida vai ficar mais triste, vai sair mais do estádio, ou seja, vai ter justamente esse ciclo todo e, na minha concepção, ele está seguindo por um bom caminho nessa parte. Discordo com esse modelo de assinaturas, o modelo associativo, e ele prefere muito por conta dessa falta de transparência. Quando é perguntado sobre a questão desse tipo de modelo, ele fala que esse modelo ele tem muitos problemas eleitorais, problemas ali pontuais, por exemplo, ter que conseguir 200 inscrições, ter que justamente ser colocado lá que você pode disputar a eleição com o presidente atual e muita coisa que realmente ele fala que tem muitos problemas. Precisamos informar melhor sobre o Fluminense. Ele fala sobre essa questão muito pontuada, nessa questão de que realmente falta informação, falta balancete, falta questão justamente de contratação. Quer dizer, a gente está realmente vivendo em um mar de escuridão. E ele quer propositalmente tirar isso daí. Minha concepção, nada de ruim. Já disse sobre as dívidas de longo e curto prazo, né? Ele comenta sobre que há dívidas, ele pontua certinho ali quais são as dívidas de curto, de longo prazo e de como que ele vai trabalhar ali. Eu achei interessante sobre isso, mas novamente com a mesma situação de que só vai conseguir fazer isso com os investidores. É sempre essa questão que sempre o Gabriel Amaral sempre aparenta como, pô, sério mesmo? A SAF não é vender o clube, ele sempre forma, né? Até mesmo o próprio Gabriel Amaral fala assim, cara, mas muita gente fala que acha que a SAF assim, ele fala assim, cara, a SAF não é para vender o clube, ele sempre vive informando isso, para as pessoas não acreditarem que realmente você vai vender o clube, esse clube vai estar gerido por um profissional, não, ele fala que tem 10% somente que vai ter que ficar com o clube, então realmente falta informação, ele está sempre querendo falar, ele até fala que pede muito voto porque fala a verdade sobre o que é a SAF, mas na minha concepção, a SAF é realmente um modo de vender o clube.
É por isso que tem há perigos e há problemas nisso tudo. Buscar investidores também há perigos e há problemas que normalmente ele não fala. E que a gente vê justamente nesse material do Gabriel do Amaral. Precisamos desse mecanismo, ele precisa do mecanismo da SAF, justamente de investidores, para realmente poder fazer alguma mudança. Então, realmente, se não tiver SAF, o Rafael Rolim só vai ter mais um presidente. O que significa essas ações da BTG? Pode ser nada, ele até fala assim, realmente tem esses problemas todos, e pode significar alguma coisa, como significar nada. Ele fala assim, cara, as pessoas até agora não sabem o que significa. Só fala que está dando passe. Agora, e aí? E aí ele até fala, né, que ele até pontua, né, que ele não entende como que pode ele tá indo para o sistema indo direto para BTG e não para WTG, que seria o mais correto. E realmente concordo, é estranho isso, porque a BTG ela criou já um sistema fora da linha da BTG, até para não se comprometer com a própria ideia do banco, para realmente você poder trabalhar com esse esquema financeiro e de futebol. Eu também não entendo também, eu concordo com ele sobre essa parte. Para falar da dívida, fizemos estudo a partir do RCE e que consta em tal documento, temos provas disso a partir das estimativas. Ele até pergunta, né, o Gabriel fala assim, você sabe quais são as dívidas? Ele falou assim, cara, temos estimativas, temos também documentos que mostram mais ou menos, então eu sei mais ou menos as dívidas. E do tipo, realmente falando, falta clareza mesmo das dívidas. Precisamos de uma estratégia para controlar essa dívida. Mas ele não fala qual. Ele fala assim, qual é a estratégia? Não tem. Não ter balancetes é diferente de não mostrar investidores, porque eu não sou presidente. Ele fala isso justamente nesse momento que até o Gabriel Amaral fala assim, você fala tanto disso, mas você não mostra quais são os investidores. E aí fica meio confuso, porque enquanto a gente está sendo jogado no mar justamente de não conseguir ver as soluções pro lado do Rafael Rolim, a gente também não vê soluções do Mário Bittencourt. Ou seja, cara, o que você tem de diferente para ele? É muito estranho, realmente, né? Eu concordo, para mim, pertinente essa pergunta. Já temos alguns. E aí ele até fala, né, que já temos alguns investidores que querem participar, só que ele não vai falar. Então, novamente, ele continua justamente tendo essa maré de dúvidas se realmente há investidores ou não. Até fala que é para proteger e tudo mais, e o Gabriel fala assim, realmente pode ter algum ali que queira investir no futuro, e por ser Rafael Rolim, pode dar problema. Eu concordo com isso, mas eu queria justamente saber a situação. Para mim fica muito ainda obscuro nisso todo. Sempre o Gabriel Moral ele fala muito disso para sair um pouquinho desse obscurantismo todo. Só a partir de me tornar presidente que farei para ser mais claro e transparente sobre essa questão do sistema de investidores, do sistema da SAF. Então, tipo assim, tá, eu concordo que realmente há uma completa mudança de você não ser ou ser o presidente do clube, só que continua justamente ali no respondendo a pergunta do Gabriel Amaral. Falta bastante nisso. Defendo o rompimento, mas sei que pode haver problemas para isso. Realmente, assim, questão de funcionários do clube, questão justamente de realmente ter uma mão compensada dentro das eleições. Então, realmente, qualquer rompimento, qualquer atividade que seja revolucionária, isso daí agora estou falando eu, qualquer atividade revolucionária dá problema. Então, realmente, eu acho que tem que ir com calma, tem que fazer com que o torcedor entenda, que o funcionário entenda, porque senão vai dar problema, vai dar mente compensada e a gente vai acabar até pior do que antes. Trarei mais democracia para poder implementar o sistema de enfrentamento das dívidas. Ele até fala que ele quer justamente usar os sócios para comentar, para poder divulgar isso, para eles poderem ter voz, para eles poderem ter opinião sobre esse enfrentamento das dívidas, sobre a SAF e tudo mais. Eu acho assim que vai ter tempo. Para mim, eu acho que ele acha que só tem o trabalho de
de presidente. Eu já te falo, muitas das vezes está recorrendo sempre a alguns erros que são sistemáticos na fala do Rafael Rolim, que está faltando ele encaixar ali. É uma falta de nexo, que o Gabriel ele continua trabalhando isso com ele. Não queremos comprometer se algo der errado por aportes financeiros do sócio. E aí ele fala sobre os sócios que não querem isso, né? Por exemplo, os sócios eles não querem esse tipo de, de investidor. Então o que você vai fazer se você pegar? Então, realmente, assim, eu acho que está faltando. O Gabriel Amaral, você tá entendendo como está sendo difícil até mesmo para eu falar? Porque várias vezes o Rafael Rolim fala uma ideia que é uma ideia que eu acho interessante, que eu acho ela boa, só que o Gabriel ele fala assim, volta para a realidade. Se por acaso isso não acontecer, qual que será a situação? É muito fácil falar mal do Mário. Mas é isso que acontece. É isso que você vai ser questionado. Antes de continuar com esse vídeo, para passar na segunda parte aqui, eu quero fazer uma informação e 2 pedidos. A informação é vídeo todos os dias, 10, 12 e 20 horas. Vídeos especiais às 12 horas. Quando voltar Brasileirão, vídeos 10, 11, 12, 20, 21. Faz o triplo C, primeiro pedido. Comenta, curte, compartilhe, para me ajudar no engajamento. E o segundo pedido, inscreva no canal para mostrar qual é o tamanho do meu vídeo. Você está vendo que eu estou falando muito sobre a eleição, porque é mais importante, as eleições são mais importantes de todas. Então vem com o pai para esse vídeo e só bora. Não vendemos a base com cláusulas insanas de se conseguir. Ele fala justamente sobre essas cláusulas, ele começa a já falar agora sobre o Xerém, ele fala sobre essa questão de base do Fluminense. Ele fala assim, cara, eu acho que tem várias cláusulas insanas, somente contratos problemáticos, e que para mim, se é para vender, se vende com menos cláusulas que possa reduzir mais o valor dele. Ele quer mais transparência nos contratos, eu concordo, falta muita transparência, isso daí não tem que comentar. Mas como que ele vai fazer isso, eu quero entender melhor isso. Até agora ele não falou. Não quero precisar de dinheiro, como hoje precisamos. Ele fala muito sobre esse tema quando fala sobre venda, porque hoje em dia a gente tem que vender meio que compulsoriamente. Então ele só vai conseguir fazer isso daí mesmo com investidores, ele não vai fazer a mesma coisa que o Mário? Então qual é o rompimento? Gerar potencial de Xerém em títulos de grana. Concordo com isso. Eu acho que o Xerém é o foco do Fluminense. Deveria ser. Precisamos de criatividade para fazer o tripé. Qual que é o tripé? O tripé que eu falo sempre é isso, né? É gestão, jogadores e a torcida. É sempre esse tripé todo. Então, realmente, precisa de criatividade para contratar. Tá. E quanto você vai querer perder de torcida? Para falar que ele vai ter que contratar um jogador fraco que talvez não dê certo. Falta informação sobre ele. Eu acho que, para mim, falta muito mais ele ampliar o leque do que ele fechar o leque para algumas coisas. Precisamos de um melhor scout e encontrar um perfil. Concordo, precisamos de encontrar o perfil, tipo... Eu acho que DNA tricolor, ainda mais com a questão do Diniz. Você vai ter que ter o Diniz no seu elenco. Eu não falaria muito do scout ainda. Eu preservaria essa questão do scout. Mas tudo bem, ele comentou. Quer dar autonomia e um scout muito forte, ele quer dar autonomia para o scout e para os gestores de futebol e o scout mais forte. Tá, mas o que significa scout mais forte? Tá faltando informação sobre isso. Juntar o scout com o Xerém, concordo completamente. Justamente você trabalhar em contratação, mas trabalhar também no Xerém, para ficar justamente um termo mais tranquilo, mais comedido. Até mesmo o próprio Diniz ele comenta isso. Não tenho nada contra. Reconheço a falta de dinheiro, mas tem como transformar o time com tanto dinheiro que tem, podendo estar exterior no clube, sem precisar ter algum outro problema. Concordo com isso. Para mim, poderia ter um pouco mais de criatividade. Então, vai precisar de criatividade. Precisar de criatividade pode dar errado. Sempre assim. Quero trazer jogadores que possam virar ativo do clube. Não discordo disso. Para mim, eu acho que a gente tem que trabalhar muito com isso. Um desses jogadores vai ser o John Ares, por exemplo.
Respeitaria a todos que estiverem trabalhando, muito por trabalhar com esse medo de funcionários do clube, não precisam ser jogadores, mas funcionários do clube. Isso é importante até para acalmar justamente a situação toda de possível cumprimento. Em minha campanha não houve erro da minha parte, e aí ele fala sobre as eleições. Não houve erro da parte assim, do clube, ele fala sobre essa questão toda de realmente ter problemas de a chapa dele ser aceita e tudo mais. Você fala que a chapa, por exemplo, do Mário não foi aceita também, que teve que refazer todas as questões burocráticas. Eu concordo com isso. E para mim tem muito problema ali na própria eleições do Fluminense. Bom, vamos ver se vai conseguir mudar alguma coisa. Quero mudar esse modelo que promove problemas até das eleições do Flu. Tudo bem, continua com essa questão do rompimento. Não dá informação a mais do que isso. A Lei Pelé tem que ser aplicada. Novamente, ele sempre fala sobre a Lei Pelé, e eu concordo também com isso. Não tem nem que comentar. Até porque é realmente isso tudo. Aí ele fala sobre Laranjeiras, ele fala sobre quero revitalizar Laranjeiras. Para mim também concordo. Mudar ali. Mas será que vai fazer igual o Mário, que tem um monte de coisa burra? Tomara que não, né? Quero mudar os rótulos de elitista e racista no Fluminense. Cultural, mas isso demora pra caramba. Em 3 anos não vai ser. Então como é que você vai trabalhar agora? Mudar é muito simples. Falar essa frase é muito simples. Como é que você vai trabalhar com isso? Quanto você vai gastar com isso? Transformar Laranjeiras em ponto turístico, eu concordo plenamente com isso. Concordo plenamente com isso. Para mim, Laranjeiras tem que ser um ponto turístico. E você tinha que começar a trabalhar isso dentro do próprio... dentro dos próprios... dos próprios... das próprias rodoviárias e até mesmo em aeroportos. Será que ele vai fazer isso? Acho que não, né? Laranjeiras para futebol feminino, concordo plenamente com isso. O futebol masculino não deveria estar pensando nisso. Fomentar a cultura em Laranjeiras, né? Ele fala sobre a farra tricolor, sobre outras coisas, concordo também plenamente sobre isso. Para mim sair um pouco dessa questão, mas a questão é a seguinte: aonde que vai ser? E quem vai pagar com isso? Isso é importante. Trazer um apoio financeiro e trazer futebol feminino, concordo plenamente com isso. Tirar justamente ali, entrar num regime de CLT, para mim concordo plenamente essa questão. O Fluminense pode ficar longe da tratativa da Liga, e ele fala sobre a questão da Liga, e para isso precisamos de uma força financeira, concordo completamente sobre isso. Para mim o Fluminense vai ficar muito fraco, e já é um fraco personagem somente dessa Liga Forte, e para mim a solução poderia ser investidores, mas como é que você vai fazer se não tiver investidores? Como é que você vai tratar isso daí de forma forte? Isso é importante dizer. E a última coisa quero o melhor pro Fluminense na Libra, onde ele fala que ele não sabe muito bem, mas ele quer o melhor pro Fluminense se o Fluminense tiver algum ganho ali financeiro. Então, para mim, na minha concepção, realmente o que eu mais gostei das perguntas do Gabriel do Amaral é muito sobre os vácuos que o próprio Rafael Rolim deixa e que o Rafael Rolim já deveria estar trabalhando com isso. Tanto que ele fala muito nos vídeos, né? Que ele entende que muitas pessoas acusam muito a oposição de demorar muito para existir, e realmente isso é fato. E aí, se demora para existir, tem que pensar exatamente como que você vai fazer essa ação. É isso que eu te falo, né? Só para finalizar aqui, eu já fiz vários e vários vídeos sobre isso. Eu quero que vocês vejam o pós-eleições. Entre no Duque de Antena e procure pós-eleições. Tudo bem? Muito obrigado a todos que assistiram. Fico por aqui. Faz o triplo C, curte, comente, compartilhe. E também se inscreva no canal Duque Tricolor aqui no YouTube. Até fiquei grandão. Vídeos todos os dias, 10, 12 e 20 horas. Por favor, votem quem puder votar. Solta seus tricolores. Fala, valeu e tchau, tchau.